Então vamos lá fazer a nossa apresentação hoje sobre a beleza do corpo. Vamos começar com um assunto que é muito importante para nós mulheres. 99% das mulheres têm algum problema de celulite em diversos graus. A celulite, o que ela é? A celulite, ela é uma ligação, né, da nossa pele com as camadas mais profundas, algumas fibras que vão se formando entre a pele e as camadas mais profundas do nosso corpo, que dão aquele aspecto ali de casca de laranja, né, dos furinhos da celulite. E a celulite, ela está relacionada com os hormônios femininos, ela está relacionada com baixa atividade física e também com má alimentação. Mas ela não está associada especialmente com peso ou com magreza. Existem mulheres magras que têm celulite, assim como existem mulheres com um peso um pouco mais elevado que têm menos celulite. Em geral, essas mulheres elas se exercitam mais, elas têm uma alimentação melhor, apesar de não serem tão magrinhas, e acabam tendo menos celulite do que aquelas mulheres, às vezes existem até modelos, às vezes a gente vê, né, modelos que desfilam de biquíni e aparece um pouquinho de celulite. E então é uma coisa inerente ao corpo feminino, tem uma questão genética também envolvida, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar, e aí é o nosso foco do que a gente vai falar hoje para vocês. Com relação a cremes, gente, não gastem o seu dinheiro, especialmente não gastem o seu dinheiro para cremes voltados para a celulite, que são cremes que costumam ser caros e não tem nenhum ingrediente já provado pela ciência que tem algum efeito na celulite. Por quê? Porque, como eu falei, a celulite são essas fibras que unem a pele às faces mais profundas, né, muscular e tal do nosso corpo, e o creme ele não tem como atuar nessas fibras, né, ele não é absorvido nesse nível para ter alguma influência na celulite. O que acontece com os cremes? Aí a pessoa fala, poxa, mas eu usei creme e eu vi que a minha celulite melhorou. Isso acontece, mas isso independe do creme. Qualquer creme hidratante pode ajudar. Por quê? Porque toda vez que a gente passa o creme, acontece duas coisas. A gente hidrata a nossa pele, e a pele hidratada, ela fica com um aspecto melhor, ela fica mais elástica, fica mais bonita, e portanto mais bonita, e a gente acaba vendo menos a celulite. Outra questão também dos cremes é que quando o próprio ato de massagear a sua pele, ela acaba estimulando a circulação sanguínea na região massageada, ajuda a drenar. Então, por exemplo, a drenagem linfática é um tipo de massagem que também ajuda, porque diminui o inchaço e aí diminui também o aspecto da celulite. Mas para isso você não precisa de um creme voltado para celulite. Um óleo de hidratação, por exemplo, um óleo de banho ou um creme hidratante normal, que em geral é bem mais barato do que um creme voltado para a celulite, vai ter o mesmo efeito, vai funcionar tão bem como e vai ser mais barato. Com relação a procedimentos, existe um procedimento que chama subincisão, em que o médico ele coloca algumas agulhas ali e rompe essas fibras, né, com a agulha. É um procedimento minimamente invasivo, ele pode ser feito muitas vezes no consultório e tal, mas ele consegue romper algumas dessas fibras, melhorando o aspecto da celulite. Esse é o único procedimento médico que está comprovado, né, a subincisão, como realmente ataca a celulite. Os outros procedimentos, por exemplo, de ultrassom, de laser, eles podem ajudar da mesma forma que eu falei dos cremes, né? Estimulando a circulação da região, isso ajuda a drenar, ajuda a mobilizar ali as células de gordura e tal, dão um aspecto melhor para a pele, mas efetivamente não atuam direto na celulite. Então, também, se o seu problema é celulite, o que eu mais recomendado são as duas coisas que eu vou falar agora. A alimentação. Então, já está comprovado que se você tem uma alimentação mais natural, baseada em frutas, legumes e até carnes assim magras e frescas, ajudam o seu corpo como um todo e também ajudam você a diminuir, a ter menos celulite. E a atividade física da mesma forma, né? Se você tem os seus músculos da perna tão mais fortes, a própria atividade física também estimula a circulação sanguínea. Então, o fortalecimento muscular mais o aumento da circulação sanguínea, essas duas coisas também ajudam bastante a combater a celulite. Então, são as duas principais armas, a alimentação e a atividade física. Alguns procedimentos podem ajudar, mas
não é tão realizado, não funciona tão bem, sempre pode voltar se você não fizer as outras duas coisas que são mais importantes. E cremes é aquilo que eu falei, é legal você usar, sempre é bom manter a pele hidratada, quanto mais hidratada melhor, mas cremes voltados especificamente para celulite não tem comprovação, é meio gastar dinheiro à toa. Com relação às estrias agora, as estrias também são um problema bastante comum, são menos comuns as estrias do que a celulite, mas também é uma reclamação muito frequente, muita gente tem. As estrias, elas acostumam a aparecer em dois momentos principais da nossa vida. A primeira é na adolescência, quando você cresce muito rapidamente, então é comum a pessoa, por exemplo, ter estrias em volta dos seios, porque os seios eles se desenvolvem muito rápido na adolescência, ou até no quadril pode acontecer. E também sempre que você tem um ganho de peso muito rápido, isso acontece na gravidez, né? A nossa barriga fica muito maior e aí isso propicia o aparecimento de estrias. A estria nada mais pensa na sua pele como se fosse um elástico que acabou esticando acima do limite daquele elástico, então ficou meio que aquele elástico esgarçado que não volta ao seu padrão normal. A estria é como se fosse isso, né? Um elástico que foi, a sua pele como um elástico que foi esticada além da capacidade. Também tem um componente genético, algumas pessoas têm mais tendência a ter estrias do que outras, e pra gente prevenir, basicamente a gente tem que prevenir o ganho muito rápido de peso. Às vezes isso é possível de prevenir, outras vezes não, né? Você não tem controle da rapidez de crescimento do seu seio, seja durante a adolescência, seja durante a lactação. Mas, por exemplo, já o ganho de peso durante a gravidez é alguma coisa que a gente pode controlar, né? Não há necessidade de ganhar mais do que 10 quilos durante a gravidez. E se você conseguir distribuir esse ganho de peso mais ou menos igualmente durante os 9 meses, é melhor do que você engordar tudo de uma vez, porque a sua pele, com o tempo, ela vai se esse ganho de peso for mais gradual, a sua pele vai se acostumando, ela vai produzindo novas fibras de colágeno e elastina, e a chance de você ter estrias é menor. Com relação a cremes preventivos, da mesma forma que eu falei para celulite, vale aqui. Não existe nenhum creme, nenhum ingrediente específico que previne estrias, mas a hidratação da pele sempre ajuda. A pele hidratada, ela é uma pele mais saudável, e por ser mais saudável, ela responde melhor aí as agressões, vamos dizer, que ela tá sofrendo, no caso, o ganho acentuado de peso rápido. Então, manter a pele hidratada sempre durante a adolescência, durante a gravidez, ajuda um pouco a prevenir as estrias. E evitar também o efeito ioiô, né? Toda vez que você emagrece, depois você engorda rapidamente, tudo isso pode ajudar também a aparecimento de novas estrias. Com relação ao tratamento, diferente da celulite, existem alguns tratamentos que são eficientes com relação às estrias. É difícil você eliminar totalmente estrias, porque assim como a celulite, ela tá atingindo camadas mais profundas da nossa pele, não é um problema simplesmente superficial. Pensa como se fosse uma tatuagem, não vai ser um creminho que vai resolver. Por quê? Porque assim como a tatuagem, a estria ela tá muito mais profunda na sua pele do que em geral um creme consegue atingir. Então, cremes que prometem acabar com as estrias, em geral, eles podem dar, assim, como qualquer creme, uma melhora na aparência momentânea, mas eles não vão resolver o problema. Alguns cremes que atingem as camadas mais profundas da pele, no caso alguns ácidos, por exemplo, o ácido retinóico, que é utilizado no rosto também contra acne e anti-envelhecimento, o ácido retinóico ele também pode ser utilizado nas estrias. Ele tem uma função de esfoliação e também ele estimula a produção de colágeno, então ele acaba eliminando aquelas células mortas e ao mesmo tempo estimula a produção de colágeno, e da mesma forma que ele atua combatendo as rugas, ele também combate as estrias por esse mesmo mecanismo. O ácido retinóico também estimula a proliferação de vasos sanguíneos e também da mesma maneira, né? Uma pele mais bem nutrida é uma pele que vai conseguir combater melhor as estrias.
Da mesma forma que os ácidos em forma de creme, você também pode fazer peelings de ácido retinóico. O peeling nada mais é do que um ácido aplicado de uma forma mais concentrada, é um procedimento médico, deve ser feito no consultório por um dermatologista, e ele vai ajudar aí a acelerar um pouco esse processo. Existem vários tipos de lasers que também atuam nas estrias, eles atuam da mesma maneira também, eles podem funcionar, se a estria tem uma cor diferente da pele, ele pode funcionar de uma forma a uniformizar um pouco mais essa coloração e também estimulando a produção de colágeno e elastina nas camadas mais profundas da pele. A mesma coisa vale para a luz intensa pulsada, que não é um laser, mas é uma tecnologia semelhante em que você também começa a estimular colágeno, elastina e com isso melhorar o aspecto das estrias. Com relação à cirurgia, né, cirurgia plástica, não existe uma cirurgia plástica específica para retirar estrias. Então, assim, não existe assim a cirurgia de retirada de estrias. Mas algumas cirurgias, por exemplo, a abdominoplastia, né, que é uma cirurgia que é feita na barriga para, em geral, eliminar o excesso de pele que ficou, seja por causa de depois da gravidez ou porque a pessoa perdeu bastante peso e ficou com aquele excesso de pele. Quando a gente faz a abdominoplastia, você tira o excesso de pele e acaba tirando as estrias que estão ali naquele excesso de pele junto. Então é uma cirurgia que acaba eliminando as estrias, mas que ela não é feita especificamente para isso, mas acaba tendo aí essa vantagem adicional. A mesma coisa pode ser feita nos seios. Então, por exemplo, uma cirurgia de redução de mama, em que você vai tirar, a mama é muito grande, a pessoa às vezes tem até problema de coluna por causa do tamanho da mama, e você faz essa cirurgia para diminuir o tamanho dos seios, você vai tirar o excesso de pele e nesse caso também o cirurgião plástico, claro, vai tentar tirar o excesso de pele que contém estrias para poder melhorar essa situação também. Mas não existe uma cirurgia específica para combater as estrias, mas tem essas que ajudam a melhorar bastante o aspecto do problema, e muitas pessoas que têm muito incômodo com isso acabam recorrendo a essa última aí recurso. Uma coisa que eu costumo recomendar para quem tem estrias é utilizar para camuflar, é uma forma de camuflagem, mas você pode utilizar, por exemplo, esses cremes autobronzeadores. Eles acabam ajudando porque eles funcionam como se fosse uma maquiagem, né? Existem agora também essas maquiagens bronzeadoras para o corpo, elas uniformizam a cor, a coloração do corpo e acabam também com isso disfarçando um pouco as estrias. Então é um recurso aí de camuflagem que a gente pode utilizar para melhorar os aspectos. Tratamento para estrias em geral é longo, ele não é muito raro você ter 100% de melhora da estria sumir totalmente, você não conseguir ver, mas todos esses tratamentos juntos, os ácidos, os peelings ou os lasers em geral usados de forma combinada, ajudam a melhorar bastante o aspecto. Como todos esses tratamentos, eles são ou medicamentos ou procedimentos médicos, é claro, vale sempre a pena você consultar um dermatologista que vai dizer qual é o melhor procedimento para você, tá bom? Outro problema que a gente tem também comum, e aí eu falei um pouco menos comum talvez do que estrias, mas também comum, e eu até coloquei essa foto da moça aí com salto alto para tirar. A gente vai falar de alguns mitos em relação a varizes, e um deles é o salto alto. O salto alto, ele não causa varizes, ao contrário de que muita gente acredita. Não significa que o salto alto seja uma coisa totalmente saudável, porque principalmente se é um sapato como esse aí que tá na foto de bico fino, ele pode causar alguma deformidade no seu pé, como por exemplo predispor a joanetes ou coisas desse tipo, mas com relação às varizes não tem muita correlação. Então, o que acontece? Quais são as causas das varizes? As varizes, elas são as veias que estão levando o nosso sangue de volta para o coração e que elas não estão funcionando direito. O que acontece? Então, o coração, ele bombeia o nosso sangue para o corpo inteiro, e o sangue vai até lá, o dedinho do pé, e depois esse sangue tem que voltar
para o coração. Você imagina que esse sangue ele tá voltando contra a gravidade, né? E aí então as nossas veias da nossa perna, principalmente, elas têm uma série de válvulas que impedem que esse sangue volte, né? Tem um refluxo. Quando a pessoa tem varizes, significa que essas válvulas, elas não estão funcionando direito. Então, com isso, o sangue volta menos para o coração e fica represado ali nas pernas, dando o aspecto das varizes. Então, mais ou menos tentando explicar de uma forma simples, é isso que acontece, né? As válvulas que deveriam impedir que o sangue volte e ajudar a levar esse sangue de volta para o coração contra a gravidade, não funcionam direito, causando as varizes. As causas, basicamente, assim, também tem uma causa genética, então algumas pessoas têm mais predisposição do que outras a desenvolver varizes. Você ficar muito tempo em pé, principalmente parado, né? Porque o que acontece? Quando a gente tá caminhando, o próprio movimento de caminhar, quando a gente aperta o pé no chão, a caminhada ela funciona como uma bomba, né? O nosso pé funciona como uma bomba, ajudando a bombear aí esse sangue de volta pro coração. Então a caminhada você tem assim no pé, como se fosse assim, tivesse uma molinha ali no pé que ajuda a empurrar o sangue para cima. Quando você tá de pé, mas tá parada, isso não acontece. Então o sangue tem que realmente vencer a gravidade sem ajuda. Então as pessoas que ficam muito tempo em pé sem se movimentar, por exemplo, pessoas que trabalham em balcão de pé ou cirurgiões, têm mais predisposição a varizes. E na gravidez também acontece isso por vários motivos. As próprias alterações hormonais da gravidez também ajudam a piorar a questão das varizes. E também a barriga, né, no final da gravidez, a barriga acaba comprimindo algumas veias, né, do quadril ali, dificultando. Então o sangue tem essa dificuldade extra para vencer a gravidade, porque a barriga tá ali também sendo um apertão a mais para dificultar a volta do sangue pro coração. E é por isso que a maioria das varizes acabam aparecendo na gravidez, no final da gravidez, porque aí a barriga tá maior e esse impacto é mais importante. Em termos de prevenção, o que a gente pode fazer, então, é mais atividade física, caminhar mais, evitar ficar muito tempo de pé, sempre que possível ficar com os pés para cima, relaxando, e meias de compressão, né, aquelas famosas meias Kendall, também são interessantes. Para utilizar a meia de compressão é importante utilizar de maneira correta, porque senão você pode até piorar um pouco a situação. Então, como é que a gente faz para usar a meia de compressão? O ideal é você deixar a meia já do lado da sua cabeceira da cama, né, no seu criado mudo ou na sua mesinha de cabeceira. Assim que você acorda, antes de colocar o pé no chão, você já coloca a meia ali na cama. Por quê? Porque aí se você coloca o pé no chão e fica com o pé lá para baixo, o sangue vai lá, todo lá para baixo, e a meia vai ser menos eficiente. Enquanto se você fica com o pé para cima por alguns minutos, ou você estava dormindo, seu pé já estava naturalmente mais elevado. Aí você coloca a meia, ela vai já começar numa situação melhor e vai ser mais eficiente para prevenir as varizes e facilitar aí a drenagem do sangue de volta para o coração. Em termos de tratamento, o que a gente tem é a escleroterapia. Ela é aquela famosa aplicação, né, que um cirurgião vascular vai aplicar. É uma espécie de espuma que entra dentro da veia e acaba ali secando as veias e melhorando o aspecto das varizes. Muita gente pergunta, fala assim, a escleroterapia não adianta, é porque você faz e depois volta. Na verdade, não é a mesma veia que voltou. Aquela lá não volta mais, mas a pessoa que tem a tendência à varize, se ela continua tendo o mesmo estilo de vida, ficando muito tempo em pé, não usando meio de compressão, essas varizes elas vão aparecer parecidas, são outras veias, né? Mas não aquelas que foram secadas, mas a tendência sempre é voltar. Então, não é que a escleroterapia não funciona, ela funciona, mas ela tem que ser atrelada aí a mudanças no seu estilo de vida.
O laser, ele também pode ser aplicado, né? O laser, ele percebe alterações de cor e também pode ajudar a secar varizes, principalmente essas veinhas mais fininhas que às vezes as pessoas têm, que são muito pequenininhas para ser utilizada a escleroterapia. O laser funciona bem nessas veinhas menores. Às vezes até as pessoas têm no rosto veinhas, né? Não são varizes, mas essas veinhas que aparecem vermelhas, que aparecem no rosto, também podem ser tratadas com laser. O laser, ele queima essas veinhas pela uma diferença de coloração entre a pele do rosto e as veias. Em casos mais graves, existem cirurgias para varizes, aí é uma cirurgia normal, no centro cirúrgico e tudo mais, em que o cirurgião vascular, ele acaba retirando as veias que estão doentes, que não estão funcionando mais, e ajudando aí a melhorar a circulação das pernas e ajudando a resolver o problema. Assim como a escleroterapia, a mesma coisa, a pessoa que tem tendência a varizes, a cirurgia em si vai, claro, melhorar, vai resolver as veias maiores, mas, de novo, você sempre tem que tomar cuidado para evitar que o problema volte a ficar ruim novamente, né? Claro que não dá pra gente tirar todas as veias, a gente nem quer, porque a gente precisa das veias para devolver o sangue de volta para o coração. Então, quando a gente faz a escleroterapia ou cirurgia ou laser, a gente está atuando nas veias doentes. Mas as outras veias podem ficar doentes se a gente continuar ficando muito tempo de pé, não utilizando meias de compressão, não fazendo atividade física, que também ajuda a bombear o sangue de volta. Existem alguns mitos, né, a respeito de varizes, então eu resolvi trazer para vocês. O primeiro é em termos de depilação, então muita gente acha que a depilação pode causar varizes, e isso não acontece. Na verdade, a depilação, ela pode machucar a sua pele, ela pode inclusive causar algumas manchas, né? Muita gente tem manchas por causa da depilação, porque a sua pele, ela entende a depilação como uma agressão, e como a pele, a forma que ela responde a qualquer tipo de agressão é produzindo mais melanina, então escurecendo. Então a depilação pode causar manchas, mas ela não causa varizes. Salto alto também não causa varizes, então não tem por que você deixar de usar o salto por este problema, mas como eu falei também, dependendo do tipo de sapato, o salto alto pode levar a alguns outros problemas, por exemplo, o aparecimento aí das famosas joanetes, mas não tem alteração em relação a varizes. Atividade física, como eu falei, é sempre bom, deixa o seu corpo mais saudável de uma maneira geral, e também melhora a questão das varizes, principalmente a caminhada costuma ajudar. Cremes, existem alguns cremes que melhoram, assim, diminuem o inchaço, eles são cremes flebotônicos que a gente fala, né? Eles acabam ajudando a melhorar o aspecto das varizes e diminuem o inchaço, então você tem mas eles também têm um aspecto melhor, mas eles também não têm, assim, eles não atuam direto nas varizes. Então o creme, ele não vai, se a sua veia tá doente, o creme não vai deixar a sua veia saudável, mas ele pode ajudar a alguma drenagem, algum aspecto, mas novamente, como se fosse um efeito Cinderela, é um efeito que vai se desfazer se você não tomar os outros cuidados. Então os cremes algumas vezes podem ajudar, mas eles são, assim, tipo, acessórios, né? Não são o principal na prevenção ou no tratamento das varizes. E aí, por fim, eu queria ter uma conversa com vocês a respeito de dieta, né? Esse é um assunto que a gente não custa nada falar novamente, né? Quanto mais a gente fala de alimentação, acho que é melhor. A alimentação é o foco de tudo para nossa beleza, para nossa saúde. A gente, no fundo, é o que a gente come. É meio clichê falar isso, mas não deixa de ser verdade. O nosso corpo tá sempre se renovando, e o que ele usa para se renovar, para criar tudo todas as células, tudo que a gente tem no nosso corpo, que ele usa, os tijolinhos vêm da nossa comida. Então, quanto melhor a sua alimentação, melhor o funcionamento do seu corpo como um todo, e da sua beleza também, não tem nem o que falar.
Então, o que é a forma de dieta? O que eu sugiro em termos de dieta para quem tá acima do peso ou para quem não tá, para quem tá pensando só em saúde ou para quem tá pensando em estética também? Primeiro é assim, anotar tudo que você come por pelo menos uma semana. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não como nada e mesmo assim eu engordo. O que pode estar acontecendo é que a pessoa come às vezes sem perceber, né, por hábito. Vai lá, pega um chocolatinho, pega um docinho, pega uma castanha e fica beliscando o dia inteiro, meio que no piloto automático e nem percebe que tá comendo. Então, vale a pena para você ter certeza de como tá a sua avaliação e até para você eventualmente se consultar com um médico, com um nutricionista, vale a pena você fazer um diário alimentar para você ter consciência daquilo que você está comendo. É muito mais comum do que vocês imaginam. Eu aposto com vocês que vocês anotarem por uma semana tudo que vocês comeram, vocês vão se assustar com o resultado, porque todo mundo, eu também, a gente às vezes come no piloto automático e nem percebe que está consumindo um monte de porcaria. Outra questão importante em relação à dieta é você fazer da alimentação um ritual. Então, sempre que possível, sente para comer, põe o melhor prato que você pode colocar, guardanapo, um copo bacana. Isso ajuda bastante, novamente, a você estar ali no momento da alimentação, você se conscientizar do que você está fazendo e você ter um cuidado com você mesmo. Então, evita comer de pé, comer correndo, comer na mesa do escritório, comer no carro. Hora de alimentar é uma hora importante. Senta o mais direitinho que você puder, fazendo esse ritual todo, vai fazer com que você tenha uma alimentação melhor só por isso. Já tem estudos provando isso, parece besteira, nossa, não vai mudar o que eu como se eu tô comendo em pé ou sentada. Faz diferença sim, eu garanto pra vocês. Outra coisa importante é você seguir uma regra que vale para tudo na vida, né? De negócios a alimentação, que é seguir o que eu chamo da regra do 80-20. Ou seja, tenta ser o mais fiel possível à dieta, ao que você está querendo fazer 80% do tempo. Ninguém é perfeito, santo, certinho 100% do tempo. Então, se permita assim, algumas escapadinhas, isso vai acontecer com todo mundo sem causar grandes dramas. O importante é você se comprometer a 80% do tempo, a maior parte do tempo, você fazer a coisa direitinho, fazer o mais saudável possível. Muitas vezes a pessoa faz assim, uma semana 100% certinho, e aí ela dá uma escapadinha, come um pedaço de bolo de chocolate, e ela pensa assim, putz, acabou minha dieta, foi tudo por água abaixo, e ela volta a comer tudo errado como estava antes. Não é porque você deu uma escapadinha, né, esses 20%, que tá tudo por água abaixo. O ideal é você voltar e ficar o maior tempo possível, né, ter uma dieta saudável, fazer um exercício físico, ter rituais, na maioria do tempo. O que conta pra gente é o que a gente faz quase sempre, não o que a gente faz de vez em quando. Então, esse é um conselho que eu dou pra vocês, não só pra alimentação, mas pra tudo na vida. E a atividade física é muito importante. Ela não é tão importante para perda de peso, né? Na verdade, o quanto a gente acaba conseguindo gastar de caloria com atividade física não é muito relevante, não é tão relevante, a não ser que você realmente seja um super atleta, mas se você é uma pessoa que tá lá só fazendo a sua ginástica 3 vezes por semana, não é isso que vai fazer você ficar super magra, mas vale a pena, ponto, porque a atividade física vai deixar você muito mais saudável, independente do ganho ou perda de peso. Só a própria atividade física melhora a pele, melhora tudo que a gente falou aqui, varizes, celulite, estria, tudo. Então a atividade física é fundamental, não tanto para perda de peso, mas porque é mais importante pra gente, que é manter a saúde, manter o corpo funcionando direitinho. Em termos de dieta, o que eu costumo falar? O mais simples possível. Essas dietas muito complicadas ou que acabam cortando um monte de coisa da nossa vida, elas não funcionam. Na verdade, não é que elas não funcionam. Se elas não funcionassem, ninguém fazia, né? Elas funcionam, mas elas funcionam por super pouco tempo. E aí você vai lá, faz aquela dieta maluca, emagrece não sei quantos quilos, fica se sentindo ótimo, e aí o que o seu corpo faz? Dali um mês volta tudo. Por quê? Porque você não consegue manter isso para sempre e o seu corpo tá sempre buscando, né? A gente foi feito biologicamente, né?
A gente não está acostumado como ser humano a viver nesse momento de abundância de alimentação que a gente vive hoje. Então o nosso corpo, né, evolutivamente, ele foi sendo modificado de forma a gente poder guardar o mais possível de alimento. O nosso corpo ele é feito para sempre tentar voltar para aquele peso médio que ele considera ideal. Então, perder muito peso muito rápido não é bom para o seu corpo. O ideal é você ter uma tendência de queda se você está acima do peso ou se você está com um peso legal. Manter esse peso sempre tendo uma alimentação saudável. Então, o que a gente aposta? Frutas e vegetais frescos, quanto mais melhor. Carnes em geral, carnes magras, então peixes, frangos, né? Peixe sempre muito bom, peixes de água fria, então salmão, sardinha, ajuda a pele, ajuda também na sua saúde. E alimentos que têm gordura boa, né? Muita gente fala assim, nossa, gordura é ruim. Nem toda gordura é igual. Então, o que é gordura boa? Azeite de oliva, principalmente azeite de oliva cru, é ótimo. Abacate, por exemplo, é uma fruta gordurosa, mas que tem uma gordura boa que vai ser bom para o seu corpo como um todo. Vários tipos de castanha também tem uma gordura que ajuda o bom funcionamento do seu corpo. E até as carnes também, né? Por exemplo, o salmão é um peixe gorduroso, mas ele também tem uma gordura que aí ajuda o funcionamento do seu organismo. Então, o importante é que a sua alimentação ela seja focada nessas coisas. Frutas e vegetais frescos, carnes magras, gorduras boas, alimentos sem rótulos, né? Quando você for no supermercado, tente gastar a maior parte do seu dinheiro e comprar a maior parte dos produtos nos cantos do supermercado. Nos cantos do supermercado é onde ficam as carnes, né, que ficam em geral lá no fundo, as verduras, né, que ficam em geral num canto, e evite de comprar muita coisa no meio do supermercado, que o meio do supermercado é onde está toda a porcaria, os biscoitos, todos os alimentos super processados, aqueles congelados prontos, tudo isso é bom a gente evitar, não é bom para a nossa saúde. Então, falando de evitar, o que é importante a gente evitar? Açúcar. Açúcar é o veneno dos nossos tempos, né? Existem vários pós brancos aí, cocaína, farinha e açúcar, então aí são nossos venenos do nosso tempo, e o açúcar é muito importante, assim, evitar, seja para sua saúde, né? Se a pessoa consumir muito açúcar, ela vai acabar engordando e vai acabar também predispondo a vários tipos de doença, por exemplo, diabetes, e também a pele. Tipo, várias reações, né, acabam acontecendo na nossa pele que acabam piorando se você consumir muito açúcar. A mesma coisa vale para carboidratos simples, porque os carboidratos simples são transformados em açúcar rapidamente no nosso organismo. E aí vem a farinha branca, macarrão, principalmente os que não forem integrais. Então, sempre que você for consumir esses carboidratos, dê preferência para produtos integrais, que eles têm mais fibras, eles são digeridos mais devagar no seu organismo, então não tem aquele pico de carboidrato tão grande que nem acontece com açúcar ou carboidrato simples, e isso acaba sendo melhor para a sua saúde. Evitar também, como eu falei, alimentos super processados, aqueles que tem, se olha o rótulo, tem 25 ingredientes, desses 25, 22 você não sabe o que significa, nem para que serve, nem por que estão ali. Esses alimentos, em geral, eles não são bons para a sua saúde, eles são muito calóricos, eles contêm muito sódio. Aliás, eu esqueci de colocar aqui no evite, sódio também é sempre bom evitar. Quanto mais sódio tiver o alimento em geral, pior a qualidade dele para a sua saúde. Então, evite alimentos que têm grandes quantidades de sódio. Álcool também, claro, né, evitar qualquer tipo de exagero. Isso não significa que você não possa tomar um vinhozinho de vez em quando, uma cerveja, claro que pode, mas consumir álcool em excesso também é péssimo para a sua saúde e para o seu organismo. E laticínios eu coloquei aqui com um ponto de interrogação. Isso é uma coisa que a ciência ainda está estudando. Na verdade, o nosso corpo não foi feito para consumir leite após o período de lactação. Então, teoricamente, ninguém precisa consumir nada de leites ou derivados depois de 2, 3 anos de idade. Inclusive, a lactase, né, que é a enzima que digere o leite, ela cai após aí o começo da infância, no período que teoricamente o bebezinho desmamou e não precisa de mais leite. Então não tem necessidade nenhuma da gente consumir leite.
E ele acaba prejudicando, né? Muita gente tem intolerância à lactose, outras pessoas, então muita gente tem problemas de pele também relacionados aos laticínios, né? O próprio leite de vaca, ele tem uma série de hormônios, ele foi feito a partir da vaca, né? Indicado para o bezerro, e ele pode causar algumas alterações hormonais também no ser humano. Mas existem alguns laticínios que às vezes até são bons, por exemplo, o iogurte é um laticínio interessante, ele tem um baixo teor de lactose e ele tem ali, né, os lactobacilos e tal, uma flora bacteriana interessante ali para alimentar. Então, iogurte, acho que eu deixo aí meio em dúvida, eu gosto bastante, não é uma coisa para consumir todo dia, mas não é algo que vai fazer mal, mas tentar diminuir a quantidade de leite que a gente toma e de queijos também muito amarelos, muito gordurosos, que não vão acrescentar muita coisa para sua saúde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre corpo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, é só me mandar e-mail, me perguntar. Quiser trocar mais ideias sobre dietas, eu gosto de falar sobre esse assunto também. Não sou nutricionista, não tenho esse conhecimento profundo como os nutricionistas têm a esse respeito, mas é um assunto também que eu gosto de estudar, eu leio bastante e tô sempre à disposição para conversar, trocar ideias e tirar dúvida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e até a próxima, em que a gente vai falar de 2 pedacinhos do nosso corpo que são pequenos, mas têm um impacto muito importante na nossa beleza, que são mãos e pescoço. Então vai ser isso na semana que vem. Vejo vocês lá. Tchau!